Scaff é um grande advogado, foi debatedor, comentarista do Linha de Frente comigo na Jovem Pan, tem uma trajetória na docência, tem uma trajetória incrível também na carreira profissional dele, e está disputando a seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil. Bom dia, Scaff, tudo bem com você? Marco, que honra estar aqui com você no seu programa. Parabéns pelo seu sucesso, pela sua coragem, de todas as pessoas que estão ao seu lado, desse jornalismo maravilhoso, cívico que você faz. Você nos inspira muito e é o que a gente quer, repaginar a OAB, para trazer uma OAB de volta para o Marco Antônio, para toda a cidadania, para a sociedade civil, com respeito ao judiciário, com diálogo com os poderes, porque tudo isso que a OAB não nos proporciona há 20 anos, Marco, são que os nossos adversários, o que eu chamo de museu de grandes novidades. Os meus adversários estiveram lá por 20 anos, trouxeram a gente para essa lama que nós estamos hoje, esse desprestígio que a advocacia está passando, e você é testemunha disso, você também é colega, você sabe que a advocacia hoje está empobrecendo as pessoas, nós não temos uma publicidade regulada, nós estamos no século XVIII, nós temos um mercado de trabalho que não cresce porque não existe liderança para isso, não existe um projeto de lei aprovado, não existe um legado. E gozado, né, Marco? Todo mundo que são nossos adversários, eles já passaram por lá. E eu pergunto para você, Marco Antônio, se a OAB não existisse nos últimos 3, 6 anos, qual a diferença que faria na sua vida? Seria melhor. A minha vida seria definitivamente melhor, porque eu criei uma ojeriza absoluta e total da Ordem dos Advogados do Brasil como um centro de acúmulo de poder e de bajulação e de cara vagabundo que é medíocre na advocacia e entra em cargo político, institucionalzinho, corporativista, para bajular ministro do Supremo, para conseguir entrada na docência, para conseguir algum tipo de prestígio na advocacia. Então, para mim, virou um mar de desgraça e de podridão. Mas podemos recuperar isso, Scaff. E começa com a sua candidatura. Antes eu já queria jogar para Esté fazer uma pergunta para você, depois a Duda, o Adriles e eu continuo daí. Você está sem som, Esté. Boa, pronto. Bom dia, doutor. Tudo bem com o senhor? Somos colegas, sou advogada também. Eu preciso que o senhor me convença para votar o senhor em primeiro lugar, porque a última eleição da OAB foi um trauma imenso e eu te explico. A doutora Patrícia Vanzolin foi minha professora no Damásio. Então, assim, que pese ela ser uma excelente profissional, uma excelente professora, ela teve uma plataforma de campanha dizendo que ela iria trabalhar pela prerrogativa dos advogados e fazer menos política. E na prática, o que a gente viu foi vendo ela ir na parada LGBTQIA+. No entanto, a gente está vendo o que está acontecendo com o Supremo, a gente está vendo o que está acontecendo com as prerrogativas dos advogados, e me parece que ali não evoluiu essa questão, e foi mais do mesmo. Estou falando exclusivamente para essa parte, tá? Tenho muito respeito por ela, por ter sido minha professora, enfim. Mas, no entanto, essa parte que a gente está vendo aqui, para o que interessa para a profissão, não evoluiu. O senhor tem alguma plataforma nesse sentido para a campanha? Porque eu vejo aqui, por aqui, me parece que o judiciário faz o que quer, e eu não estou nem falando só no âmbito dos inquéritos. Quando a gente olha na primeira instância mesmo, a coisa degringolou. Então, é isso que eu quero perguntar para o senhor, se o senhor vai observar essa questão das prerrogativas dos advogados. Na verdade, veja só, a sua professora mentiu para a classe. Ela é partidária. Ela fez da OAB uma OAB divisionista. Ela fez da OAB um grupo de minorias. Ela não é presidente de todos. Ela no debate comigo em 2021, criticou abertamente o Felipe Santa Cruz e uma semana depois no Estadão disse que o Felipe Santa Cruz no mérito foi positivo. Ela é teatral, a sua professora. Ela não representa ninguém, ela não tem um pingo de liderança. Ela está nos humilhando perante o Poder Judiciário e a sociedade civil. Ela faz política partidária e não política da advocacia. Ela não entregou nenhum legado para nós. Ela só entregou derrotas. Ela só entregou vergonha. Ela entregou empobrecimento da classe. Ela entregou de falta de diálogo com o próprio judiciário, que passa por cima da OAB e não consulta a OAB em absolutamente nada.
Ela chega nos eventos, não cumprimenta ninguém e fica olhando para o WhatsApp dela. Essa é a presidente que nós nunca deveríamos ter tido, cujo slogan em 2021 era Muda OAB. E ela acertou, porque ela ficou muda 3 anos e nunca defendeu prerrogativas. Quem vai defender prerrogativas para você, minha querida amiga? Sou eu, que vou criar 100 escritórios de advocacia, vou contratar 100 escritórios de advocacia, porque o dinheiro da OAB não é para convidar a ministra Marina para dar palestra, não é para fazer sabatina com o prefeito municipal, é para fazer sabatina com os candidatos à presidência da OAB, coisa que ela não convidou. E eu tive que fazer um requerimento, ela nem apreciou. Então, a sua professora pode ser muito boa na sala de aula, mas como presidente da OAB, deixou muito a desejar, nos envergonhou, nos diminuiu, e eu vou fazer essa OAB ser grande de novo, porque a OAB é a maior entidade civil desse país, e na minha presidência ela vai ser para todos, ela vai ser de portas abertas, ela vai deixar um legado, ela vai ter transparência de verdade com o dinheiro que você paga de anuidade, porque hoje a transparência é uma mentira, é a cara dos dirigentes da OAB. Eduarda Campopiano. Me convenceu, doutor, ganhou meu voto. Bom dia, doutor. Prazer, muito feliz de estar falando com você. Eu queria te perguntar, por exemplo, aqui na minha cidade, eu sou de Praia Grande e eu tenho conversado bastante com quem foi o nosso presidente da OAB aqui. Ele não está mais no cargo hoje em dia, mas ele foi presidente da OAB, fez um ótimo trabalho, inclusive foi uma força muito forte para a minha campanha, me apoiou bastante, e é um homem que está mais do lado aqui da nossa bancada. E aí ver você também se dispondo a vir aqui conversar com a gente, estar participando dessa campanha e tudo mais, isso me dá um pouco de paz, porque como o Marco Antônio falou, até o presente momento eu acho que a nossa vida estaria muito melhor se a OAB parasse de se meter nas coisas. Só que a partir do momento em que a gente vê pessoas como você concorrendo, e a partir do momento em que eu tenho contato com o antigo presidente da OAB aqui da minha cidade também, que é um querido, eu fico mais positiva com relação a essas coisas. Então, eu queria perguntar de você como você vê toda essa movimentação, seja na sua campanha, a adesão e no resto do país, se a gente pode começar a ficar um pouco mais esperançoso com relação ao futuro que a OAB vai tomar. Obrigado pela sua pergunta. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que quando eu estou com o Marco Antônio, com você, com a Adriles, eu estou na minha casa, né? Eu não poderia ter um ambiente melhor, né? Um ambiente da verdade, um ambiente cívico, um ambiente patriótico, um ambiente que quer o bem do país. Qualquer coisa que o Marco Antônio faça, ele quer o bem do país, em primeiro lugar. O Adriles, a mesma coisa, e eu tenho certeza que vocês também. Veja só, avisa para o seu colega de Praia Grande que, pela primeira vez na vida, o presidente Alfredo Scaff, que vai ser eleito com mais de 100 mil votos quinta-feira, vai dar autonomia financeira e administrativa para subseções. Porque hoje, sabe como é que é? Hoje a OAB traz todo o dinheiro para São Paulo e a OAB de Praia Grande não tem dinheiro para comprar uma coroa de flores, tem que pedir um salgadinho para São Paulo. Sabe aquele coronelismo do interior de 1971? É assim que é a OAB hoje. A OAB é um mausoléu, é um museu de grandes novidades, como disse o Cazuza, né? Os solucionadores dos problemas que eles causaram querem voltar. Nós não podemos deixar isso acontecer. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu sou autor do projeto de lei 1123/22. Eu fui sozinho para Brasília e protocolei esse projeto de lei, que a maior vergonha que essa nossa entidade passa é não ter eleição direta para o presidente do Conselho Federal. Isso é uma vergonha. Isso é uma incoerência. A entidade que empurrou, que protagonizou a eleição direta para presidente da República em 84, não elege o seu próprio presidente do Conselho Federal. E eu te pergunto, o que a senhora Patrícia Vanzolini fez para ajudar nesse projeto? Sabe o que ela fez, Marco Antônio? Ela ficou soltando pesquisa com o nosso dinheiro da OAB para saber o que os advogados achavam da eleição direta para presidente do Conselho Federal, sem citar que eu sou o autor do projeto de lei. Quase que ela falou que era dela. Por um triz ela não falou que era dela. Porque ela é teatral. Ela mentiu para a classe. Esse clube dos amigos nós vamos varrer. E eu vou convidar vocês para varrer a calçada da OAB quando a gente ganhar as eleições, com bastante vassoura piaçava, porque ali precisa de limpeza. E outra coisa, Marco Antônio, se eu encontrar desvio de dinheiro lá dentro, vai para a cadeia.
Então você vai ter que Eu vou nessa varreção aí. Eu vou nessa varreção. E pode contar com a gente com a eleição direta. Pelo amor de Deus, eleição direta. Vai prender uma galerinha. Adrilles, Jorge. Scaf, a gente está com você sabe que a gente te apoia. Agora, eu queria que você dissesse para mim, para o público, o que a OAB pode fazer frente aos abusos do STF. O STF se transformou, se instrumentalizou como insegurança jurídica naquela corte que deveria primar pela segurança. Não só desrespeita o direito dos cidadãos livres, mas como desrespeita diretamente, ofensivamente, o direito de defesa dos próprios advogados. O que a seccional da OAB de São Paulo pode fazer para coibir esses abusos? Que tipo de conversa você vai ter com o presidente da OAB de São Paulo, com os ministros do STF nesse sentido? Adrilles, essa pergunta sua ela é cívica, ela é uma pergunta delicadíssima. A OAB empobrece a classe e determinados setores da ordem jurídica do Brasil está empobrecendo o país. Porque dessa forma como está, com determinados juízes arbitrários, quem é que vai investir no Brasil? Como é que nós vamos ter economia forte para ter advocacia forte? Não tem sentido. A sua pergunta é respondida da seguinte forma, Adrilles. Você já viu a presidente de São Paulo pressionar o Supremo ou o Congresso com relação a determinados abusos? Não. Você já viu o presidente do Conselho Federal fazer a mesma coisa? Não. Então, Adrilles, o que eu digo para você é que conosco na presidência nós vamos ter mudança de postura. Nós vamos falar o que tem que ser falado. Eu não vou mudar a decisão teratológica de juiz psicopata. Não dá para fazer isso. Mas a gente pode provocar o CNJ, a gente pode provocar a corregedoria, a gente pode dizer à imprensa o que é o respeito à Constituição, a gente pode provocar o parlamento, principalmente, que é o parlamento que muda a lei e os valores sociais da sociedade que estão deturpados por uma Constituição que não presta mais. Uma Constituição que tornou o Supremo Tribunal Federal, ao invés de pacificador, um tribunal de petição. Não pode. Supremo Tribunal Federal não é tribunal de petição. Tribunal de petição é o Superior Tribunal de Justiça. Então, Adrilles, a sua pergunta é o seguinte: eu não posso ter atitudes executivas para mudar determinados estados de coisas, mas a postura vai mudar. Eu vou falar o que tem que ser falado. O Marco Antônio fala o que tem que ser falado. Você fala o que tem que ser falado. E os presidentes da OAB de hoje, de São Paulo e do Conselho Federal, não falam o que tem que ser falado. Sabe por quê, Adrilles? Porque enquanto você não tiver uma liderança com coragem, com independência, você não muda o estado das coisas. E hoje nós temos a OAB de São Paulo covarde, submissa, subserviente, partidária e divisionária. Como é que isso vai para frente? Não tem jeito. O advogado vai ficar pobre na mão desse pessoal. Porque, Marco, o único profissional do direito que tem boleto dia 5 somos nós. Os demais operadores do direito têm salário. Vocês já repararam nisso? Todos eles têm receita fixa. Nós temos despesa fixa. E como é que a advocacia vai se sustentar com insegurança jurídica? Impossível. Então são coisas que não combinam. E é isso que a gente tem que se posicionar. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta derradeira para o Scaf, que é o seguinte... vai meio que na linha do Adrilles também, da Esté e da Duda. A Ordem dos Advogados do Brasil, para mim, deveria ser uma das... Primeiro que eu abomino a ideia da entidade ser uma autarquia sui generis ou uma autarquia, enfim, sem nenhum parâmetro. O Supremo, quando decidiu isso, ele deu um superpoder para a OAB, que é: você tem uma natureza jurídica peculiar e a gente não vai definir. Então você pode ser uma caixa preta, você pode ser um antro de bandido corrupto, você pode ter poder que vocês nunca imaginaram que teriam. E, para mim, essa situação toda, pelo menos, eu gosto muito da ideia de ver o que está acontecendo nos Estados Unidos agora com o Trump e de como a gente tem que devolver o poder para a sociedade, devolver o poder para as pessoas, para o indivíduo. Acho que a grande questão agora é essa, né? A gente precisa de lideranças que sejam antissistema, não no sentido de simplesmente abolir o sistema, mas de devolver poder para o indivíduo. Eu acho que essa é o grande mote, e parece que eu estou ouvindo isso de você. Tá certo isso, Scaf? Olha só, né? Em questão institucional, na questão da cidadania, você está completamente correto.
E tem outra coisa que você falou que é muito correto. Os poderes de gestão da presidência da OAB são ilimitados. Marco, imagine, não existe transparência na OAB. A OAB é uma entidade de R$1 milhão por dia, Marco. R$1 bilhão por mandato. 1 bilhão. O que é que a OAB devolve para a advocacia? Pobreza? Indignação? Revista no fórum? Desrespeito perante o judiciário? Alguns juízes, né, pisoteando a advocacia? Jovens advogados tendo medo de entrar no fórum porque acha que o juiz é maior do que ele? Que negócio que é esse, Marco? A gente precisa devolver a transparência da OAB para o advogado. Cada centavo gasto desse dinheiro que você acabou de dizer, que não tem Tribunal de Contas, obviamente, porque não tem dinheiro público, isso a gente precisa deixar claro, mas essa força ilimitada para criarmos corruptos dentro da OAB, ela existe sim. E é isso que a gente precisa, com um app, com software, com tecnologia, colocar na mão do advogado do porquê que ele paga anuidade. Marco Antônio, você paga anuidade. Você já recebeu alguma prestação de contas? Você sabe o que a presidente está fazendo? Você sabia que ela sequer pisou em Brasília para defender a reforma tributária a favor da advocacia? Então, para que R$1 bilhão? E é por isso que nós estamos, obviamente, nós temos proposta para reduzir essa anuidade em 30% no mínimo, porque a OAB não nasceu para ser bilionária, ela nasceu para servir e proteger a advocacia. É isso que nós temos que fazer. Eu queria parabenizar, Scaf, você pela sua campanha e perguntar quando vai ser a eleição, como é que faz para votar em você, como é que onde os advogados comparecem, dá só uma instrução para quem está cheio de advogado, que eu imagino que não está nem aí para eleição, mas é importante ele sair para votar, porque está cheio de esquerdopata aí nessa Patrícia e essa turma que está querendo reeleição e esses grupos aí. Então, é uma forma da gente descontaminar a OAB dessa militância de extrema esquerda também. Como que eles fazem para votar, data e o número da sua chapa? Obrigado, Marco. A eleição é quinta-feira, dia 21 agora, depois de amanhã. A nossa chapa é Nova Ordem 33, nosso número é 33. Nossa vice-presidente é Maristela Basso, né? Nosso secretário-geral Antônio Carlos de Oliveira, Araújo, Cacá, e toda uma turma maravilhosa, a Thay, na presidência da CAASF, uma pessoa que conhece governança corporativa como ninguém. Então, a nossa chapa é a Nova Ordem 33. E ninguém vai precisar sair de casa, Marco. Você vai entrar no site da OAB, Eleições OAB São Paulo, você vai ter todo o todo passo a passo para votar com seu certificado digital, mandando uma senha para o seu e-mail, se cadastrando. Então, você vai demorar, Marco, 5 minutos para votar. Você não vai pegar trânsito, a eleição é toda digital, e é por isso, Marco, que a gente precisa chamar os colegas para votar. Porque a nossa abstenção sempre foi 40%, 50%. Onde já se viu uma classe que opina, que é intelectual, ficar sem votar para o seu presidente? Depois não adianta reclamar. Então a gente precisa chamar as pessoas para votar. A nossa chapa é a chapa do futuro. Todas as demais chapas já passaram por lá. Eles trouxeram a gente para essa humilhação que nós estamos passando hoje. E eu peço aqui, Marco, uma chance para a gente repaginar essa OAB com dignidade, com transparência, de portas abertas, tratando todo mundo com igualdade. A chapa é a Nova Ordem, número 33. Eu espero que a gente vença essas eleições com mais de 100 mil votos, para a gente ter legitimidade e representatividade com todos e uma honestidade com a classe que está faltando demais nesses últimos anos. Parabéns, Scaf. Parabéns. Muito feliz de ver você nessa trajetória e, se Deus quiser, vai dar certo. A gente tem que virar, porque isso tem a ver com ocupação de espaço, e não tem espaço mais importante do que um que é ocupado por pessoas perturbadas. E a OAB está cheia de corporativista perturbado. O André Rezende Padilha mandou aqui um superchat. Doutor Scaf, respeitoso cumprimento, explique-nos o que sustenta um certo Raimundinho descaradamente adiante da OAB Minas Gerais há décadas, sem concorrentes de modo absoluto? Obrigado. Eu não tenho essa informação precisa, eu não conheço quem é o Raimundo lá em Minas Gerais, mas me parece que a eleição de Minas Gerais já acabou, né? Já tem um vencedor, ela já foi, acho que anteontem, alguma coisa assim, já aconteceu a eleição da OAB de Minas Gerais. Eu acho que só é no Google que a gente vai ter quem é o vencedor aí, eu não sei quem foi. É ele mesmo. Deixa eu ver, mesmo? Peraí. Deixa eu ver se é recente. Não, é de 2023.
2023. Eu acho que é uma outra pessoa que venceu. Você sabe quem venceu lá? Foi a chapa 33, né? Dá uma olhada aí. Ah, é? Eu preciso só descobrir quem que foi eleito lá. Ó. Ex-presidente Raimundinho denuncia a OAB. Eu não sei, precisa ver. Mas é muito ruim. Isso que a gente estava falando é verdade, tá, pessoal? É uma caixa preta, não tem fiscalização, os órgãos de controle não fiscalizam direito e tem um monte de advogado medíocre que entra na OAB para assaltar a entidade e tentar ganhar relevância. A gente não consegue ser atendido. Eu também já solicitei inúmeras audiências. Assim, eu abomino isso, tá? Eu abomino qualquer entidade centralizadora, eu abomino... Isso daí não é o SCAF que está falando, sou eu. Eu abomino a advocacia estar na Constituição até, tá? E aqui não é um problema com a advocacia, é um problema com o corporativismo, porque isso entra no DNA do corporativista, e daí o corporativista doente mental, ele fica falando, estamos na Constituição e tal, e o cara acha que isso é uma ponte para gabinete de ministro Supremo, para ministro do TCU, para cavar cargo lá em Brasília, então vira o festival da mediocridade dos bajuladores. Mas eu queria agradecer. Obrigado, SCAF. Obrigado aí e boa sorte. Boa sorte na sua empreitada. Obrigado, Marco. É sempre muito bom estar aqui com você. Parabéns pelo seu programa. Obrigado, Adriles, pela força. As meninas aí, um beijo para vocês duas. Prazer conhecer vocês e parabéns por ser a nossa inspiração, Marco Antônio. Você, com a sua coragem, com a sua liderança, com a tua independência, você faz um jornalismo jurídico institucional importantíssimo. Estou muito orgulhoso de estar aqui. Um beijo grande. Valeu, grande SCAF. Obrigado, meu amigo. Boa sorte. Quinta-feira, se Deus quiser, a gente tem uma novidade boa.